Então, pessoal, continuando com radiciação, algumas regras importantes para a gente trabalhar com os nossos radicais. Na primeira, nós temos que toda raiz, elevada a um expoente, sendo esse expoente exatamente igual ao índice da raiz, o resultado é o próprio radicando. Isso a gente usa muito na simplificação de radicais. A segunda regrinha já diz que se eu pegar uma raiz, não importa o índice, e elevar a qualquer tipo de expoente P, esse expoente P, ele passa para a parte interna e passa a ser o expoente do radicando. A terceira a gente usa se a gente precisar reduzir mais de um radical em um único radical. Isso quando nós temos uma raiz dentro da outra. Então, o exemplo tem duas raízes, poderia ter três, uma dentro da outra em sequência. Sempre que eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, eu posso transformar isso numa única raiz, multiplicando os índices. Já a 4 já mostra multiplicação. Na 4, eu posso multiplicar, se eu tenho o produto de vários elementos dentro de uma raiz, isso é o mesmo que multiplicar a raiz de cada um deles separadamente. Na quinta, mostra a divisão. Essa quinta regrinha mostra que justamente se a gente for calcular a divisão, a raiz de uma divisão, de dois termos, eu posso calcular separadamente a raiz do numerador e depois a raiz do denominador. A sexta regra nos mostra o que a gente faz quando a gente tem um termo externo, raiz, fora da raiz, e eu vou botar esse termo dentro da raiz, ele vai voltar para a raiz. Então, o raciocínio inverso do que a gente faz quando a gente extrai a raiz de um número. Para extrair a raiz de um número, esse número tem que estar no mínimo num expoente igual ao índice da raiz. Se ele vai voltar para dentro da raiz, então ele entra elevado ao expoente igual ao índice da raiz. Então, o A estava lá fora, ele foi incluído dentro de uma raiz de índice n, então ele vai ter que ser elevado a n. E a sétima, a gente já trabalhou com potência de expoente fracionário, então a gente sabe muito bem que o expoente fracionário vira um radical, e ali ainda porque a fração é negativa, então a gente vai inverter a base e esse radical acaba passando para o denominador. Agora vamos verificar os casos importantes de racionalização de denominadores. Quando a gente trabalha com radicais, é muito comum as nossas respostas terem radicais. E a gente não costuma deixar um radical, sendo ele um número irracional, no denominador. Por costume, por padrão. Então, o que a gente faz? Se a gente chega numa resposta onde o nosso denominador é como nesse primeiro exemplo aqui, raiz de 15, a raiz de 15 é um número irracional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter uma fração equivalente a esta, mas que não tenha número irracional no denominador, que seja um número racional. Por isso, nós chamamos de racionalização de denominadores. E nós temos três casos para fazer isso, três casos diferentes que a gente faz a racionalização. O primeiro caso, que é o mais simples, é este, onde o denominador é sempre uma raiz quadrada. Então, muito simples. Se esse denominador é uma raiz quadrada, nós pegamos o quê? Nós pegamos essa raiz e utilizamos como o fator racionalizador dessa fração. Multiplicamos o numerador e o denominador por essa raiz. Então, multiplicando, a gente vai ter 30 raiz de 15, e aqui embaixo, no denominador, a raiz de 15 vezes raiz de 15,
Como nós já vimos, fica uma raiz de 15 ao quadrado, que elimina a raiz, dá simplesmente 15. E aí nós ainda podemos dividir 30 por 15, dá 2 raiz de 15. Então, nós conseguimos esta fração final, ou melhor, deu até inteira, deu com o denominador 1, né? Este número, ele é equivalente à fração inicial. Quando a gente diz equivalente, quer dizer, vale o mesmo número, tem o mesmo valor, porém, estão escritos de maneiras diferentes. Então, no primeiro caso, quando a gente tinha 30 sobre raiz quadrada de 15, nós tínhamos um número irracional no denominador. E agora, no final, escrevendo 2 raiz de 15, nós temos um número racional no denominador, que seria 1. Então, nós fizemos uma racionalização do denominador. Olhem o segundo caso. No segundo caso, nós temos aqui aparecendo uma raiz de 21. Então, a gente vai multiplicar numerador e denominador pela raiz de 21. 7 raiz de 21, no denominador, raiz de 21 vezes raiz de 21 dá a raiz de 21 ao quadrado, que fica 21, vezes o 3 que estava lá na frente. Ainda podemos simplificar o 7 com 21, que resulta 3, então fica 3 vezes 3, 9 no denominador. Então, novamente, nós temos o que como resultado? Raiz quadrada de 21 sobre 9. Reparem que agora o denominador é um número racional, enquanto que no início nós tínhamos 7 sobre 3 raiz quadrada de 21, que era um número irracional. Então, nós racionalizamos o denominador. É isso que nós estamos fazendo. Então, o importante aqui é vocês perceberem o caso de racionalização. Então, se nós temos no denominador uma raiz quadrada, vocês vão sempre utilizar esta raiz para multiplicar tanto o numerador como o denominador. Aí fazemos as multiplicações, simplificamos o que for necessário e chegamos ao nosso resultado racionalizado. É isso que interessa aqui. Esse é o primeiro caso de racionalização. Segundo caso de racionalização. Reparem que agora a raiz não é quadrada. Então, isso é mais raro de acontecer nos nossos cálculos, mas pode acontecer, temos que saber racionalizar. Então, nós temos aqui uma raiz quinta de 7 ao quadrado. Nesse caso, nós temos sempre que multiplicar por uma raiz, lógico que tem que ser também uma raiz quinta, mas temos que multiplicar por alguém que, quando nós multiplicarmos os radicandos, seja possível obter um expoente no mínimo 5, ou então nós não vamos conseguir extrair a raiz. Então, se nós tínhamos 7 ao quadrado, para multiplicar e conseguir um expoente 5, nós precisamos de 7 ao cubo. Então, esta é a raiz que vai ser utilizada para multiplicar tanto o denominador como o numerador. Então, ao multiplicarmos o denominador, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo, a gente obtém, pelas propriedades de potência, 7 na quinta, e aí nós conseguimos extrair da raiz e ficamos com 7. Então, nesses casos, nós temos que tomar cuidado com isso. Olhem no segundo exemplo. Uma raiz de índice 7 de 11 na terceira. Como nós precisamos no mínimo 7 para conseguir tirar essa raiz, nós vamos ter que usar para multiplicar uma raiz de índice 7, mas de 11 na quarta. Por quê? Nós já temos 3, então, quando multiplicarmos 11 na terceira
por 11 na quarta, nós vamos somar os expoentes, vamos obter o 11 na 7 e, consequentemente, vamos retirá-lo da raiz. Então, cuidem que agora é esta raiz que nós vamos multiplicar numerador e denominador. Terceiro exemplo, mesma coisa, uma raiz cúbica de 6 elevado ao expoente 7. Nós precisamos de expoente 3 para poder tirar de uma raiz cúbica. Então, se nós já temos 6 na 7, precisamos de 6 na menos 4. Porque no momento que nós multiplicarmos, ao somar os expoentes 7 menos 4, vamos obter 6 na 3, e a raiz cúbica de 6 na 3 é exatamente 6 e conseguimos eliminar a raiz. Então, nesse nosso segundo caso de racionalização, quando a raiz não é quadrada, cuidem que vocês vão ter que completar o expoente adequadamente, dependendo do índice da raiz. No último caso de racionalização, terceiro caso, é quando a gente tem no denominador uma soma ou uma diferença, sendo que no mínimo apareça uma raiz. Eu posso ter uma raiz, como os dois termos podem ser raízes, não importa, mas desde que eu tenha no mínimo uma raiz. O que a gente faz nesses casos? A gente usa como fator a ser multiplicado os mesmos valores do que aparece, porém com o sinal oposto. Então, se nós temos 6 menos raiz de 7, nós vamos usar 6 mais raiz de 7 para multiplicar o denominador e para multiplicar o numerador. Por quê? Porque a partir daí, ao multiplicarmos o denominador, nós caímos num produto notável, onde sabemos que uma soma vezes uma diferença, isto é, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrem que ao elevar uma raiz quadrada ao quadrado, a raiz desaparece. E aí nós conseguimos o nosso objetivo, que nesse primeiro exemplo foi eliminar a raiz quadrada de 7. Aqui em cima foi feita a multiplicação por cada elemento, 5 por 6, 5 por raiz de 7, e aí chegamos no nosso resultado final, onde nós não temos mais radical no denominador, então racionalizamos o denominador. Reparem no segundo exemplo. No segundo exemplo, nós tínhamos raiz quadrada de 23 mais raiz quadrada de 13. Então, o que nós tivemos que utilizar para racionalizar? Raiz quadrada de 23 menos raiz quadrada de 13. Então, isso nós multiplicamos o denominador e o numerador também. Então, o 5 multiplicou as duas raízes. E aqui no denominador, usamos de novo o produto notável, onde eu pego a raiz quadrada de 23 ao quadrado, que resulta em 23, menos a raiz quadrada de 13 ao quadrado, que resulta em 13. E ainda, quando chegamos aqui, 5 com 10, simplificamos, então obtemos um resultado racionalizado, agora com denominador 2. Lembrando sempre que essa nossa resposta, a resposta obtida, ela é uma fração equivalente à fração inicial, porém não está mais escrita com números irracionais no denominador. Então, nós racionalizamos o denominador.
No terceiro exemplo, temos raiz de 3 mais raiz de 2. Então, quem que nós vamos usar para multiplicar? Vamos usar raiz de 3 menos raiz de 2, tanto no denominador como no numerador. Fazemos as multiplicações adequadas, né? E aí chegamos em raiz de 18 menos raiz de 12. E aqui nós vamos simplificar esses radicais, fatorando o 18, nós obtemos 2 vezes 3 ao quadrado, fatorando 12, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3, consequentemente, se o 3 ao quadrado, ele está ao quadrado, ele vai ser retirado dessa raiz. Aqui, se o 2 está ao quadrado, ele vai ser retirado dessa raiz. Então, chegamos num resultado igual a 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Então, estes são os 3 casos de racionalização. Nas operações com radicais, começando com adição e subtração, o que a gente tem que observar? Se a gente está trabalhando com radicais semelhantes, o que são radicais semelhantes? São radicais cujas raízes possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Elas devem ser bem iguais. Então, o que eu faço? Se os radicais são semelhantes, eu conservo o radical e somo os termos. Eu tenho 2 raízes quadradas de 3 mais 5, 7. No segundo exemplo, reparem que os nossos radicais, inicialmente, não são semelhantes. Então, inicialmente, não poderia fazer nada, não poderia somar. Mas eu posso tentar fatorar e, quem sabe, retirar alguém de dentro dessas raízes aqui. Mas eu só posso verificar se isso é possível fatorando. Então, fatorando 50, isso vai dar 5 ao quadrado, ou 2 vezes 5 ao quadrado. Isso quer dizer que o 5 sai da raiz e fica uma raiz de 2. O 8 é 2 ao cubo, então 2 ao quadrado é extraído da raiz aqui e fica um 2. Reparem como agora a gente tem 3 radicais semelhantes. Então, eu tenho uma raiz de 2, eu tenho mais 5, são 6 raiz de 2, menos 2, isso resulta em 4 raiz de 2. Então, radicais semelhantes, fazemos exatamente assim, mantemos o radical e somamos ou subtraímos os números que se encontram na frente. A multiplicação de radicais também é bem simples. Se nós tivermos radicais de mesmo índice, como aqui no primeiro exemplo, raiz quadrada, em ambos os casos, mantemos o radical e multiplicamos os radicandos. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. No segundo exemplo, todas as raízes são raízes de índice 4, então, da mesma forma, mantemos o radical de índice 4 e multiplicamos os radicandos. Agora, cuidado se vocês forem multiplicar radicais que não possuem o mesmo índice. Nós não podemos multiplicar da forma como estão, nós temos que reduzi-los a radicais equivalentes e que tenham o mesmo índice. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos e tiramos o MMC entre os índices dos radicais que nós estamos trabalhando. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, já sabemos que os novos radicais serão de índice 6. Agora, o radicando vai se alterar também. Nós pegamos o novo índice, que é 6, e dividimos pelo antigo índice, no primeiro caso aqui, que é 2,
que a gente não escreve, né? Aqui. Dividimos por 2, vai dar 3. Esse 3 passa a ser o expoente do radicando. No segundo caso, pegamos o 6 e dividimos por 3, que era o antigo índice, dá 2. O 2 passa a ser o expoente do radicando. Então, agora sim, agora nós podemos multiplicar. Aqui nós temos 2 na terceira, que é 8. Aqui nós temos 5 ao quadrado, que é 25. Então, mantemos o radical e multiplicamos o 8 por 25. Então, nós chegamos numa raiz sexta de 200. Então, cuidem, ó, toda vez que vocês tiverem radicais de índices diferentes, vocês vão ter que tirar o MMC entre os índices para obter radicais equivalentes e depois poder efetuar a multiplicação. Na divisão é a mesma coisa que nós já fazíamos na multiplicação. Radicais iguais, mesmo índice, mantemos o radical, dividimos os radicandos, sem problema nenhum. Ó, mantemos o radical e dividimos os radicandos. E chegamos no resultado. Se os radicais forem de índices diferentes, lá vamos nós. Temos que fazer o MMC entre os índices, obter radicais semelhantes para depois poder fazer a divisão.